Extraordinário dia! E aí? Hoje o tema que eu separei para a gente conversar é fé seletiva. Por que nós temos uma dificuldade absurda de acreditar integralmente na capacidade que Deus tem de fazer coisas extraordinárias na nossa vida? Porque, afinal de contas, a gente acredita que Deus pode curar um câncer, mas quando se trata de uma dor de cabeça, a gente fica na dúvida, acha que Deus não pode curar porque é uma coisa menor? Ou porque a gente pensa que Deus pode se envolver num problema familiar, sentimental, mas quando se trata da vida financeira, não. Eu acho que Deus não tem como fazer isso aqui. Porque, afinal de contas, nós temos uma fé seletiva. Uma fé que acredita que Deus pode fazer algo até certo ponto. Passou dali, não. Por que, afinal de contas, somos assim? Estava refletindo ontem exatamente sobre isso, porque nós precisamos aprender a confiar em Deus não somente em momentos favoráveis. Por que que nosso cérebro tem essa confusão mental de acreditar em Deus apenas quando é uma situação favorável? Não, eu acredito que Deus pode fazer as coisas na minha vida sim, afinal eu não estou pecando, não estou errando, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo tudo de acordo com a vontade dele. Ah, não, eu já não acredito que Deus pode fazer. Imagina, quem eu sou? Sou uma pessoa pecadora. Imagina, Deus não vai fazer nada por mim. Deus não tem como fazer nada por mim porque eu não mereço. Mas você não merece mesmo, não. Nós nunca vamos merecer absolutamente nada de Deus. A questão é, muitas pessoas perdem a fé porque elas pensam que precisam merecer algo de Deus. Só que não é assim que funciona. Você nunca vai conseguir merecer absolutamente nada de Deus, nada. Tudo que Ele te der, Ele dará pela graça e não por merecimento, não porque você fez alguma coisa. E hoje, para a gente ler um pouquinho, estudar sobre isso, eu separei Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando caíres em tentações, em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Olha o que o Tiago está falando aqui, olha, quando vocês passarem por diversas dificuldades na vida, por diversas dores na vida, fique feliz, porque afinal de contas você está crescendo, você está amadurecendo, afinal de contas as provações estão produzindo em vocês paciência. Olha, eu vou te falar, realmente, não existe nada que faz o ser humano aprender, amadurecer mais do que a provação. Não tem. Não existe nada que faça o ser humano amadurecer do que a aprovação. E a Bíblia diz aqui em Tiago, a gente acabou de ler, que a aprovação produz a paciência, que afinal de contas é uma coisa que hoje nenhum de nós tem. Hoje em dia, como que funciona a cabeça de um ser humano? Ansiedade a mil o tempo todo. O tempo todo nós queremos abrir nossa boca para sair contando tudo para todo mundo. A gente não quer esperar nada, a gente quer que tudo aconteça para ontem. Se eu receber uma promessa de Deus hoje, ela tem que se cumprir amanhã. Nós não sabemos lidar com o fator tempo. Estamos o tempo todo acelerados, ansiosos. Só que a Bíblia diz que é para a gente se alegrar quando a gente passar por dificuldade, porque afinal de contas a dificuldade vai produzir em nós paciência. Às vezes a gente não entende por que Deus permite que tantas coisas aconteçam na nossa vida. A gente não compreende, poxa, não é possível, eu tô caminhando com Deus há tanto tempo, não é possível, eu fiz tudo certo por tanto tempo fazendo tudo certo, tanto tempo obedecendo a Deus e nada acontece, a promessa não se cumpriu, parece que nunca vai chegar a minha vez. Só que a Bíblia diz que quando passarmos por esses momentos devemos nos alegrar, porque estamos amadurecendo e Deus está produzindo em nós a paciência. Tiago, capítulo 4, continua falando assim, verso 4, diz assim, 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus permite que você passe por dificuldades na vida, não é porque Deus te odeia. Não é porque Deus tem filhos preferidos e alguns vão ter uma vida melhor do que a outra, do que os outros, não. Deus, ele só permite que passamos por dificuldades e provações para que a gente amadureça, para que a gente se torne perfeito, íntegro, completo. Deixa eu te falar uma coisa. Do que adianta você ser uma pessoa carregada de dons e talentos, mas não ter a maturidade emocional para suportar o peso daquilo? Do que adianta Deus dar dons e talentos para uma pessoa que não tem emocional para suportar aquilo, que não vai conseguir fazer com que aquilo frutifique? Não adianta nada. A fé seletiva é aquela fé que, se tá tudo bem,
Opa, eu tô acreditando em Deus, minha fé tá lá em cima. Tá tudo dando certo? Beleza, eu tô acreditando em Deus, eu tô confiando em Deus. Mas se tá tudo fechado, tudo tá dando errado, parece que nada tá indo, eu já não acredito mais. Eu já começo a duvidar. Eu já começo a pensar, eu acho que aquilo era coisa da minha cabeça, não era Deus que tinha falado comigo. A fé seletiva é aquela fé que, se tudo tá muito bom, opa, eu estou acreditando em Deus. Mas se de repente as portas estão se fechando, ao invés de eu acreditar que, não, tá fechando aqui porque Deus está abrindo novos caminhos, Deus está me direcionando para um novo tempo. Se algumas pessoas estão me deixando pelo caminho, ótimo, porque Deus está me levando a novos níveis, a novas pessoas, novos lugares. Não, em vez de você acreditar nisso, você olha para um lado e para o outro, só vê deserto, você fala, pronto, acabou. Só que não acabou. Porque até no deserto chega maná. Até no deserto tem nuvem de fogo. Até no deserto você vai ter a provisão de Deus. Então, o milagre, para acontecer, eu não vou te enganar. Milagre não acontece em tempos bons. Acontece em tempos de desespero, em tempos de dor. Milagres acontecem quando não tem mesmo chance de acontecer nada. Quando parece que tá tudo perdido. O milagre chegou para José quando ele estava na prisão. O milagre chegou para tanta gente quando eles estavam passando pelo pior dia deles. Não pense que para viver o milagre, escrever teu nome na história, você não vai ter que passar por dores, provações. Não pense isso. Muita gente quer ser lembrado, muita gente quer escrever o nome na história desse país, muita gente quer deixar o seu nome marcado na história, quer deixar um legado. Só que para deixar um legado você tem que sofrer. Martin Luther King Jr. deixou um legado, mas ele morreu. Mas ele foi assassinado, mas ele foi humilhado, mas a casa dele um dia foi apedrejada, ele foi odiado. O que as pessoas não entendem é que para deixar um legado você tem que pagar o preço. Não tem como você deixar seu nome na história sem pagar um preço, não tem. E aí eu não sei por que tem gente que quer viver uma vida extraordinária, quer escrever um nome na história, quer viver coisas com Deus extraordinárias, mas não entende que tem que pagar o preço. E vou te falar, o preço não vai ser barato. E vai ser sempre em áreas onde você é mais ferido, onde você mais precisa ser tratado, onde você mais precisa ser moldado. Deus, ele vai permitir que você sofra justamente em áreas onde você tem dificuldade ainda, que é onde você ainda precisa amadurecer seu caráter, amadurecer quem você é. Agora, olha o que continua dizendo em Tiago. Olha, fica feliz, hein? Se você ficar passando aí por provações, fica feliz, porque Deus está amadurecendo você. Está fazendo você ser perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça e Deus dá. Afinal, é só você pedir, Ele dá a todos. Peça, porém, com fé. Se você não duvidar, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como ter uma fé seletiva. Olha o que o Tiago está falando. Olha, se você quer sabedoria, peça, Deus vai te dar. Só que você tem que pedir sem duvidar. Porque se você duvidar, aí já era. A dúvida é como a onda do mar. Ela fica te jogando pra lá e pra cá. Uma hora eu acredito que eu vou ver coisas extraordinárias com Deus, outra hora eu não acredito. Uma hora eu acredito que meu casamento vai dar certo, outra hora eu não acredito. Uma hora eu acredito que eu vou ser curado desse diagnóstico, uma hora eu não acredito. Uma hora eu acredito que eu vou ver coisas lindas, eu estou me movendo para isso, eu vou ser um grande pregador do evangelho, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Uma hora eu tô acreditando, uma hora eu não tô acreditando em mais nada, uma hora eu quero me desistir, uma hora eu quero me afundar aí no quarto e não sair mais. A fé seletiva faz você duvidar. A fé seletiva faz você olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, não tem jeito para mim, eu vou desistir, eu vou parar. E no dia seguinte você tá lá, ouve uma pregação, fica animado de novo. E aí de novo você fala, não, vai dar certo, em nome de Jesus eu vou vencer. A fé seletiva faz você ficar igual uma onda do mar. Só que deixa eu te falar, a onda do mar dá enjoo, a onda do mar faz mal. A inconstância nunca faz com que uma pessoa saia do lugar, ela só fica ali no mesmo lugar. Não sai do lugar. A inconstância faz você passar mal. Você quer viver assim? Ou você quer viver uma vida extraordinária com Deus? Eu tenho pensado muito sobre isso. Escrever o seu nome na história dói. Como a Fabíola fala, gerar um testemunho dói. O que você precisa viver em Deus, não pense que vai ser construído sem choro, sem prisão, sem dor. Será que José tinha como se tornar governador do Egito sem passar pela prisão? Será? Será que Davi tinha como Davi se tornar o rei de Israel sem ser perseguido por Saul? Será que tinha como?
Será que tinha uma linha da história onde não precisaria existir Saul perseguindo Davi? Será que tinha ou tem uma linha da história onde José não precisava ir para a prisão? Não entendo por que existem caminhos que são inevitáveis. Parece que tem coisas que a gente tem que passar e não tem que fazer. Então, se tem que passar, passa rápido, passa logo. Se Deus quer te ensinar algo, aprende rápido. Se Deus te colocou num lugar para você amadurecer, passa logo por isso, amadureça, entenda o processo que você está vivendo. Isso daí não é o fim, é só um processo, é só uma parte da história. O que eu estou vivendo hoje não é o fim da minha história. O que você está vivendo hoje não é o fim da sua história. A casa que você mora hoje não é o fim da sua história. Ou a situação que você está vivendo hoje, a cidade que você mora, isso daí não é o fim. Isso é só um tempo. É só um processo, é só um dia ruim, é só um mês ruim, é só uma semana ruim, é só um ano ruim. Tá tudo bem. Não significa que o resto da sua vida vai ser assim. Você ainda pode alterar o curso da história, desde que não tenha fé seletiva. A fé seletiva é aquela que faz você acreditar num dia e no outro faz você duvidar. A fé seletiva faz você orar num dia e no dia seguinte você fala assim, não, hoje eu não vou orar não. A fé seletiva faz você ir no monte, você vai lá, ora, numa semana e na outra semana você não quer nem ir para a igreja. A fé seletiva te faz ver altos e baixos. Um dia você tá bem, outro dia não tá. Mas Lai, por que isso acontece? Deixa eu te explicar. Biologicamente, neurologicamente, seu cérebro não gosta de gastar energia. Sabe qual é o problema do seu cérebro? É que se ele tá achando que o negócio vai dar ROI, que é retorno sobre investimento, se ele tá achando que o negócio vai fluir, ele bota energia naquilo. Se ele faz as contas ali e vê que vai dar certo, ele bota energia. Só que na primeira dificuldade, ele olha e fala, opa, eu acho que isso aqui não tem como dar certo não, hein? É melhor eu fazer de tudo para ela desistir. É melhor convencer ele a parar. Porque afinal de contas, isso aqui não tá dando certo. Isso aqui não tá dando, racionalmente não tá dando resultado. Racionalmente eu tô olhando para isso daqui. Pelos números, isso aqui não tem como fluir. Isso aqui não tem como prosperar. Isso aqui não tem como crescer. Para que eu vou ficar investindo energia nisso? Não, eu vou falar para ele desistir. Eu vou falar para ela desistir. Eu vou botar na cabeça dela que não tem como ela vencer nisso aqui. Ela vai ter que parar com essa loucura dela aí. Isso não existe. Eu vou fazer com que ela desista, eu vou fazer com que ele desista. Eu vou botar nela uma frustração, um desânimo. Eu vou dar um jeito de parar ela, de parar ele, porque afinal de contas nós estamos gastando energia à toa. E o seu cérebro odeia gastar energia à toa. Isso pra ele não faz sentido. Então, ele vai lá e fala, não, vamos parar. E aí, onde entra a fé seletiva?